Será que Portugal não precisa mais de imigrantes aqui no país? Limitações da autorizações de residência apenas para quem está trabalhando. Não renovação até o momento das autorizações de residência CPLP. Começo explícito do processo de extinção da manifestação de interesse. E fim da Secretaria de Imigrações. Todas essas mudanças ocorreram somente esse mês de abril, após a mudança de governo que tivemos aqui em Portugal devido às eleições, que quem ganhou foi o partido aí da Aliança Democrática, entrando um partido de centro-direita. Mas todas essas medidas, o que é que elas querem dizer? O que é que Luís Montenegro quer falar de forma meio que subentendida ou diretamente entendida com todas essas mudanças? Será o fim da facilidade para imigrar e se legalizar aqui em Portugal? Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti, Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. e agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. E vamos começar além dessa declaração que foi dada do primeiro-ministro Luís Montenegro quando indagado referente ao seu posicionamento aí referente ao assunto do segmento migrações. Vamos lá. Abre aspas. Sou muito claro sobre isso. Concordo que tem que haver regulação, mas nós temos que ser mais ousados. Temos que arriscar, procurar pelo mundo as comunidades que possam interagir melhor conosco, que possam integrar melhor a nossa cultura, na nossa identidade e que possam entrar por via do mercado de trabalho e também por via da formação para ingressarem no mercado de trabalho mais tarde. Fecha aspas. E logo no complemento abaixo aí você pode verificar que, no entanto, Wim Colker não defende uma porta completamente escancarada, sem regras. Mas uma coisa podemos perceber é que o cenário migratório realmente aqui em Portugal mudou bastante. Como, por exemplo, até 2021, aí no máximo, comecinho de 2022, a maioria esmagadora dos imigrantes que vinham para Portugal eram imigrantes da comunidade de países de língua portuguesa. Ou seja, eram brasileiros, angolanos, povos aí de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, enfim, eram basicamente as ex-colônias de Portugal, sendo que esse cenário mudou completamente aí por meados de 2022 até hoje, ingressando outros tipos de imigrante que têm às vezes até uma cultura um pouco diferente e divergente de Portugal. E isso aconteceu devido à expansão da informação da manifestação de interesse. Até então, só os países falantes de português sabiam dessa modalidade, desse segmento e dessa possibilidade de legalização. Só que não é só brasileiro que produz conteúdo para internet, tá? Povos que falam inglês também produzem conteúdo para internet e disseminou essa informação para outros países que vieram com a intenção de vir aqui para Portugal e morar. Só que muitos imigrantes que vieram aí desses meados de 2022 até hoje, essa nova imigração que está vindo, tem muitos conflitos acentuados com a cultura de Portugal, como, por exemplo, a desvalorização das mulheres. E não somente a desvalorização das mulheres, mas, por exemplo, na nossa cultura, na cultura do Brasil, de Angola, de Portugal, as mulheres podem trabalhar. Só que certas outras culturas não existe essa possibilidade. Só que assim, uma coisa a gente tem que entender, que a economia de Portugal precisa de mão de obra para suprir aqui a demanda do país. Inclusive tem um rombo só na área da construção civil de mais de 80 mil trabalhadores. Falta mais de 80 mil trabalhadores aqui na área da construção civil. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o homem, tá, seja o provedor da família e tem um trabalho de alta demanda e somente o salário dele supre tranquilamente todas as contas básicas e dá um luxo aí para a família dele. Ou seja, ele consegue sustentar tranquilamente a mulher, sem precisar a mulher trabalhar, e o filho. Ok, isso aí é um cenário, tá? Mas outro cenário que diverge da cultura, da nossa cultura até mesmo brasileira, que, por exemplo, o homem ele não tem uma profissão de alta demanda, ele ganha o mínimo, ganha um pouco mais do que o mínimo, tem 1, 2 filhos e a esposa, não consegue sustentar a casa, não consegue manter e passa necessidades extremas. A mulher, na nossa cultura, ela vai entrar no mercado de trabalho para ajudar e auxiliar nessas despesas para a família até mesmo crescer de forma mais rápida juntas. Só que em certas culturas, mesmo tendo esse rombo, mesmo o homem não conseguindo suprir todas as dívidas da casa, a mulher, de forma alguma, ela pode ingressar no mercado de trabalho. O que isso causa uma problemática, porque, por exemplo, se você tiver 2, 3 filhos, porque sim, muitas culturas que estão vindo para cá, estão vindo com essa cultura realmente que tem uma família maior, com mais filhos, e isso inclui ter mais dinheiro, ter mais pessoas trabalhando, ou pelo menos você ter uma ótima profissão que pague tão bem quanto. Então, neste caso específico, a mulher sim, ela precisa ir para o mercado de trabalho para contribuir tanto para o governo, para a política de Portugal, para a segurança social e para as finanças, quanto também para a manutenção da casa. Outro conflito direto é a normalização de não trabalhar e receber auxílio e achar que o governo tem que suprir as suas contas.
concretas. Se você é brasileiro ou se você é de país falante da língua portuguesa na África, você sabe que mesmo se os nossos países tendo alguns auxílios, a gente tem já uma cultura meio que capitalista, que a gente sabe que tem que lutar para trabalhar, a gente tem aquela ambição. Vamos ser sinceros, a gente quer ter um iPhone, quer ter uma roupa boa, uma casa confortável própria, um carro, e isso planta na gente que a gente precisa trabalhar. E é muito bom esse segmento. Para Portugal é excelente, porque traz mão de obra que não vai depender de auxílios do governo, enquanto outras culturas têm a visão de que o governo precisa sustentar a população e os gastos. Outro conflito, que eu acho que é um dos maiores, que a gente até entra em uma parte de legal, de infringir a lei, é a normalização do assédio e da violação da mulher. Em muitas culturas, essa retratação desse assunto é algo normal. O assédio é algo normal, uma violação, alguma coisa do tipo, é algo normal. Enquanto nós sabemos que isso não é algo normal, ao contrário, é uma situação criminal. Não sei se você chegou a ver. Se você não chegou a ver, dá uma pesquisada no Google. O caso do Uber, que aconteceu bastante em Lisboa, de situações bem complicadas que, por exemplo, não eram para acontecer, porque aqui no país já tem uma visão que realmente tanto a mulher quanto o homem possuem direitos iguais. Ou seja, não tem uma objetificação da mulher. Outra situação muito conflitante é o tráfico humano e as condições precárias. Sim, posso falar pra você, é muito complicado. Vamos lá, você deve estar se questionando. Como assim, Mila? Tráfico humano? Você não tá muito pesado? Não, nós brasileiros até fazemos um vídeo pro YouTube ensinando a como fazer um documento, a como alugar uma casa, só que em certos países essa disseminação dessa informação da manifestação de interesse trouxe um agravo de tráfego humano que está preocupando aqui em Portugal. Literalmente o que está acontecendo que entra nessa vertente de tráfego humano. Essa pessoa, uma pessoa específica, ela chega nesse país dela, o país dela de origem, ela já está aqui em Portugal, tem autorização de residência, vamos supor, ela chega no país de origem e fala assim: fulanos, todos vocês estão passando miséria aqui no país. Me dê 10 mil dólares, eu te dou trabalho e casa lá na Europa. Você vai lá pra Europa mudar de vida, com trabalho e casa. Já a pessoa paga. Nossa, 10 mil dólares, trabalho, casa, vou lá, depois eu levo minha mulher. Enfim, essa pessoa leva vários cidadãos do seu país pra imigrar pra Portugal. Chegando aqui, ele pega o passaporte dessa pessoa, tá? Pra ter um meio de prender ela. E ele oferece realmente casa. Tipo, uma casa para 40 pessoas. Não ouviu nada falar do tipo nos noticiários por aí? Um quarto dividindo para 10 nomes dentro de um quarto? Então, é essas condições precárias que ele oferece para essas pessoas. E sim, também oferece trabalho, só que um trabalho igualmente precário. E normalmente a maioria desses imigrantes não são falantes da língua nativa, o que complica muito mais para fazer uma denúncia ou qualquer tipo correlacionado. Sendo que no próprio país deles, eles já estão acostumados com essas condições precárias. Na cabeça deles não passa que Portugal não tem essa situação. Portugal é um país super seguro. Portugal não tem problema de superpopulação. Portugal não tem essas condições precárias. Aqui todo mundo tem direito pelo menos à saúde básica, educação, etc. Só que no país dele, a miséria já é algo explícito, já é algo natural. Então quando chega aqui e passa por essa situação, acha que também deveria ser algo natural. Só que não é. Então vem outra problemática, que aí se encaixa nas condições de tráfego humano e condições precárias. E são esses tipos de imigrantes que Portugal está querendo cortar, que está querendo dar uma limitada para entrar aqui no país. E o primeiro passo, gente, infelizmente não tem outra solução, que é acabar com a manifestação de interesse. Se você dá uma análise por cima, mesmo que você não conheça muito sobre política e economia, a única forma atualmente que essas pessoas específicas estão se legalizando no país é através da manifestação de interesse. Então, como eu posso filtrar tendo apenas os imigrantes que eu quero, das nacionalidades que eu quero, que tenha a cultura mais parecida com o meu país, para eu não perder as minhas raízes e também para não prejudicar a minha segurança? Portugal, por exemplo, até 2020, 2019, ocupava a colocação de quarto país mais seguro do mundo. Hoje já está na posição 7. Se ele não tomar uma posição agora sobre como resolver essa problemática de violência, porque sim, aumentou a violência aqui no país, é questão de alguns anos, poucos, chego a dizer, Portugal é para colocação 13º, colocação 20, enfim, isso vai atingir de forma muito negativa para a qualidade de vida do país. E a questão, se você está aí pensando se Portugal vai acabar com a imigração, a resposta é não. Ele não vai acabar com a imigração, até porque Portugal ainda tem déficit por falta de mão de obra.
ainda precisa muito de mão de obra aqui no país. Só que, como o próprio primeiro-ministro declarou, precisa sim de imigrantes, mas que tenham acordo com a cultura do país. Imigrantes que absorvam a cultura do país, que sigam as leis do país. É muito simples de você falar, precisamos respeitar a cultura alheia. Realmente, precisamos respeitar a cultura alheia. Ele tenha a cultura dele no país dele. No momento que ele migra para o meu país, ele tem que absorver e viver a minha cultura, as minhas regras, a minha forma de viver. E sendo sincero, Portugal já percebeu que nós, países falantes da língua portuguesa, somos a melhor solução, porque temos uma cultura muito parecida. Por mais que fale que há divergência, porque o brasileiro, o angolano fala muito alto, porque a gente coloca a música muito alto, porque a gente leva a caixa de som pra praia, essa diferença é muito pouca comparada, por exemplo, como um assédio, comparada, por exemplo, como violência, comparada, por exemplo, como tráfico humano, como condições precárias. Tem um penhasco, um abismo de diferença de comparação entre ambas as situações. Eu sinto que é basicamente isso que o governo está tentando fazer, incentivar aí nós, da comunidade de países de língua portuguesa. E como é que você pode afirmar isso? Como a gente pode trazer isso para a realidade? Primeiro ponto, nós somos a única comunidade aqui no país que possui uma autorização de residência exclusiva. Nós somos os únicos que temos autorização de residência CPLP, que é a autorização de residência para a comunidade de países de língua portuguesa. Outro exemplo é, vamos botar um exemplo esdrúxulo que Portugal termine amanhã com a manifestação de interesse. Nós, brasileiros, temos visto para absolutamente tudo. Ou seja, a imigração pra gente não vai parar. Pra gente, a gente não vai viver ilegal no país. A gente tem visto para aposentado, visto para estudante, visto para quem é médico, visto para quem está estudando medicina, é só residente em medicina, tá? Tem visto para empreendedor, tem visto para profissional autônomo, que é profissional liberal, visto para quem é profissional de TI, visto para você que vive da internet, tem entendimentos da internet, e para você que não tem nada, você só quer chegar aqui para Portugal desde o começo e procurar um trabalho, tem um visto de procura de trabalho. Ou seja, tem um leque enorme para todos os tipos de oportunidade, para todos os tipos de pessoas. Outro exemplo, se a gente parar para analisar a fundo, é a declaração do presidente Marcelo Rebelo, onde ele falou que Portugal aí teve sim uma influência no processo de colonização e quer fazer uma reparação histórica. Você viu isso, né? Essa declaração dele. Se você parar para perceber o que seriam essas reparações históricas, seriam mais facilidades chamativas para atrair imigrantes desses países para Portugal, ou seja, facilitar ainda mais a nossa presença no país de forma legal para contribuir tanto na mão de obra quanto nas finanças, enfim. E o que eu sinto de coração é que sim, muitas portas vão se fechar para muitos, só que muitas portas vão continuar abertas para outros. Depende de aonde você vai se encaixar nessa história. E vamos ser sinceros, as ex-colônias de Portugal são sim os imigrantes mais viáveis no momento para suprir essa falta de mão de obra aqui no país, né? Não só pelo idioma, mas também pela cultura ser muito similar. E, querendo ou não, muita parte da nossa educação, do que foi implementado no nosso chip aqui, né, convencional do nosso dia a dia, foi implementado por eles na época da colonização, que a gente traz essa bagagem histórica até hoje nas nossas costas. Então, sim, a gente tem muita similaridade com eles. E facilmente, se a gente juntar todos os países falantes da língua portuguesa, consegue suprir tranquilamente hoje a problemática que está tendo aqui no país com a falta de mão de obra. Só para você ter uma noção. No Brasil, temos 215 milhões, um pouco mais, de 215 milhões de habitantes só no Brasil. Só em Angola tem 35 milhões de habitantes, fora os outros países, como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. A imigração irá continuar, vai solucionar uma problemática, não vai atrapalhar tanto assim a questão de segurança do país, mas, como eu falei para vocês, é a minha opinião, é a minha análise referente a todo o cenário do que eu estou percebendo que está acontecendo nesse momento com todas as mudanças que ocorreram. Eu deixo aqui os comentários abertos para você comentar a sua opinião, o que é que você acha, como você acha que vai andar daqui para frente, o que você acha, porque as consequências providências já foram tomadas. A limitação da autorização de residência só para quem tem contrato de trabalho é uma medida que já está agora em vigor. A não renovação da autorização de residência está válida só até junho de 2024 agora, já é algo que está vigorando. Então, assim, muitas questões já foram aplicadas agora em abril. E eu deixo aí os comentários abertos para você expressar a sua opinião. O que você acha que vai acontecer daqui para frente, né? Por que tá tendo
toda essa movimentação aqui no país? Quais serão as intenções dele? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura 2 segundos. E se inscreve também, me segue lá no Instagram, que todo dia tem informações diárias sobre Portugal. E muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.